Você já tentou descansar de verdade? Não dormir, não colocar um vídeo para rolar enquanto olha pro teto. Parar. Simplesmente parar. Se você tentou, sabe o que rola depois, né? Uma sensação que não tem nome, mas tem peso. A de que você devia estar fazendo algo. Que esse tempo vai te custar caro lá na frente. Que o descanso é coisa de quem já terminou tudo e você nunca termina tudo. E o foda não é essa sensação. O foda é que você nunca escolheu sentir isso. Sim, ninguém nunca escolheu isso. Mas afinal, de onde isso surgiu? E por quê? Bom, essa sensação é antigaça e veio muito antes de qualquer um de nós nascer, do capitalismo, antes da internet, enfim. Dando uma voltada gulosa no tempo, essa raiz, ela é muito profunda e ela não é só, mas ela também é muito religiosa. Por quê? Porque você precisava convencer as pessoas a fazerem o delas sem reclamar, sem questionar. Mas fazer isso por si só não é tão simples. Você poderia até meter um papo motivacional, mas isso poderia não durar tanto tempo assim e não seria tão efetivo ao longo do tempo. Então, surgiu a ideia de não só fazer esse incentivo, mas também torná-lo quase inevitável. Como se a partir disso aí, você tivesse um observador invisível que não interage com você, mas observa tudo que você faz. E nesse caso eu estou me referindo a Calvino, que foi um teólogo do século XVI. Calvino teve um papel considerável nesse aspecto porque ele desenvolveu a ideia da predestinação. Deus possui escolhidos. Ele sabe quem vai para o céu e quem vai rebolar lentinho para o diabão. Rezar? Boas ações? Que nada, irmão. A escolha já foi feita. Mas o ponto é, tu não sabe quem ele escolheu e nunca vai saber. Mas nenhuma dica sequer? Bom, Calvino deu uma opção que poderia ser crucial. Prosperidade material. Se você trabalhou duro, obteve sucesso e acumulou riqueza, então parabéns, você foi escolhido. Do oposto, você não obteria sucesso. Se tu não tivesse prosperidade, então era um sinal considerável de que você ia sentir um calorzinho gostoso, inclusive muito semelhante ao do Nordeste. Bom, então se eu obtivesse sucesso, eu estava garantidaço? Não, não necessariamente. Mas segundo Calvino, que nome inclusive, né? Era o sinal mais próximo. Tá, beleza, né? Mas o que tem isso? Então, a partir disso aí, descansar virou meio que pecado. Automaticamente o descanso virou preguiça. E preguiça, todo mundo sabe que é considerado, né, na Bíblia cristã, um pecado capital. Ou seja, né, descansar virou uma ameaça, se tornou evitável, odiável até. Ficar parado virou uma evidência de que você não seria o escolhido. Então, quando o capitalismo chegou, ele não precisou inventar fórmula de moral de trabalho. Essa moral já existia. O que aconteceu então? Ele herdou a mesma merda. E tem um cara que fala justamente disso, o Weber. Essa estrutura que foi formada já tinha moldado muito bem o trabalhador, né? Um cara que trabalha demais, mas que mesmo trabalhando demais, nunca parece ser o suficiente. Bom, a religião hoje não tem mais o peso que tinha antes, é verdade, mas isso praticamente não importa mais. A cicatriz ainda existe. Mesmo que você não tenha religião, isso não importa. Essa lavagem cerebral foi tão bem feita e existiu por tanto tempo que até hoje a consequência disso ainda existe aqui no Ocidente. O que aconteceu depois é que o observador invisível foi substituído. Antes esse observador era a figura de Deus, de que ele estava te observando, mas agora esse observador é você mesmo. Você é o seu próprio juiz. Não por culpa sua ou algo do tipo, mas isso
tem raízes tão profundas que você só repete. É um presente e nós herdamos o passado. Livre-arbítrio, algo individual seu? Não, nada disso aí é novo. E é exatamente o que o Weber chama de espírito do capitalismo. Não o sistema em si, né? Mas a mentalidade carregada com ele, mesmo após a origem disso ter sumido. No fim, o ócio, aqui no Ocidente, né? Precisa de explicação. E você tá descansando e ninguém tá por perto, tá suavão. Mas é só chegar alguém que isso muda, né? A culpa chega já batendo o pé na porta. É você, que até então tava tranquilo, tava suavão, né? Tranquilaço. Agora não tá mais. Curioso isso, né? Aqui a gente consegue notar perfeitamente o ponto. Isso não é natural. Essa porra aí não rola com nenhum outro animal a não ser a gente. Se esse desconforto é muito ampliado, principalmente quando estamos em contato com outras pessoas, ou até mesmo na internet, né? Então, isso não é natural, isso não é biológico. Mas, de repente, nos últimos anos, em poucos anos mesmo, surgiu um solucionador dos nossos problemas, uma grande solução, em tese, né? Que de fato é praticamente mais do mesmo. E eu tô falando do tédio, algo que parece ser a solução para quem está perdido e não consegue sair do lugar, a solução para quem quer ser produtivo, mas não consegue. Mas no fim, toda essa baboseira é sobre a mesma coisa: transformar algo genuinamente bom em estratégia de produtividade. É mais do mesmo, só que com cara nova, o que não surpreende, né? De repente mesmo, essa parece ser a nova receita do sucesso. É só você ficar entediado o suficiente que ideias mirabolantes virão. Você será mais produtivo automaticamente porque terá menos distração. Por mais que sim, seja verdade a parte que você fica mais propenso a fazer as coisas difíceis, pois está entediado e tem sim benefícios e tal. E também, né, quase qualquer coisa é melhor do que ficar com tédio. Até mesmo quando tu tá sentado em algum lugar e tu tá entediadaço, ou então você tá fazendo alguma burocracia que é chata por si só, e aí você vê umas formigas ali passando assim, só existindo, e aí tu fica contando quantas formigas tem, tá ligado? Porque qualquer coisa é melhor do que ficar entediado. O tédio não precisa ser visto como fórmula mágica, e sim apenas como um aliado. Às vezes tu tá realmente precisando de descanso, então nesse caso você não vai sair desse tédio produtivo. Às vezes, a única coisa que realmente vai acontecer é você ficar realmente parado, sem fazer nada. E se isso acontecer, o que rola, né? A pessoa pode ficar numa merda ainda pior. O que era segredo dos grandes milionários virou de cabeça para baixo. Mas o resultado positivo de ficar parado é o próprio ficar parado. Como eu já mencionei lá no vídeo do Zen e tal, né? O Zen, na verdade, aplaudiria isso. Bom, mas como você quer tornar o tédio produtivo e acaba não conseguindo virar o Elon Musk 2.0, você cai num poço de bosta maior ainda. E no fim, nem produtivo fica, nem descansar de fato descansa. Esse é o erro na ideia atual de parar. Você não para porque precisa, mas para continuar fazendo algo. Mas aí você não para pensar, né? Já estava gastando energia mesmo parado. Essa tentativa desesperada de sucesso já estava fadada ao fracasso desde o início. Você só não percebeu. Depois de tudo isso, você ainda acha um erro fazer nada? Comenta aí. Bom,
É sobre isso aí o vídeo de hoje, né? Eu tava dando uma olhada antes de fazer roteiro e esses bagulho assim. E eu vi que esse tema, que esse tipo de conteúdo tá bem relevante lá na gringa. Então eu decidi trazer aqui pro canal. Só que do meu jeitinho, né? Do meu estilo. E é isso. Não tem mais nada pra falar. Bom, é isso aí. Até a próxima vez.